Quem tem ido para o acampamento aqui? Quem foi na sexta? Quem foi ontem? Rapaz, a gente tem recebido palavras. A senhora foi de manhã, nós também fomos, fazemos parte lá de uma reunião com os ministros, pastores e entre outras pessoas. E foi tremendo também onde a gente teve lá com o pastor Amauri e sua esposa Marisete. Mas ontem foi tremendo. A palavra de ontem foi poderosa. E como assim, Rebeca falou, quero só incentivar você para amanhã a gente estar aqui no dia Rema. Quem é graduado aqui do Rema? Amém? Quem já fez o primeiro ano do Rema? Olha, vai fazer o segundo. Quem vai estudar aqui no Rema? Eita glória! Sério? A irmã Maiara vai fazer o Rema? Que glória! Aleluia! Então fica de pé quem vai fazer o Rema aí, só para a gente ter uma vista mais bonita disso aí. Vai! Eita glória, Joyce! Adiel, Isaac, eu creio, Livem. Joyce vai fazer. Top! Aí eu creio, pode sentar. Muito obrigado. Você pode bater palma para eles? Isso. Amém. E eu creio em Carlos, Raquel também fazendo, né? Irmão Geral também. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia em capítulo 12 de 1 Coríntios. Irmãos, não sei você, eu estou animado porque quando vem as pressões, a Bíblia diz, não, daí a gente pensa que está fraco, aí onde a gente é forte. Pressões se levantam para a sua vida. Tem se levantado ou você está receoso de dizer? Tem pressões que vêm sobre a sua vida? Tem, mas aí onde a gente vê e prova aquilo que Deus tem na nossa vida, não independente, Deus não depende de nos abençoar da nossa forma natural. Ele nos abençoa por causa da fidelidade que Ele tem na nossa vida, não porque nós somos merecedores. Apesar que Ele nos fez, somos filhos dEle. Nossos filhos nasceram de nós somos responsáveis por cuidar deles. Mas tem coisa, irmão, que só Deus pode. É como a gente diz a eles, olha, Isaac, Radassa, só Deus pode fazer. Mas como Ele é seu pai, Deus, tem coisa que só Ele pode fazer na sua vida. Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, tem uma palavra que Deus tratou no meu coração para esse ano de 2023. E eu sei que você tem visto nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram como no YouTube, que é unidade e amor. Ela faz parte de um dos valores do nosso ministério e a gente está caminhando por isso aí. Eu sei que o primeiro culto eu ministrei, depois veio o Living e depois veio outras pessoas ministrando também sobre esse tema. E nós vamos avançar porque Deus quer unidade entre nós. Né? A Bíblia diz que onde há unidade, não é quando tem ou quando teve, é quando há. É algo, eu não sei muito bem sobre português, mas é um português, é o presente pretérito, né? Presente simples, sei lá. É o que está acontecendo agora. Quando há unidade, Deus ordena a bênção. Você pode olhar para o seu irmão e diga, aonde há unidade, Deus ordena a bênção. E isso vai em todas as áreas, no departamento, no seu trabalho. Né? Eu sei que você trabalha e na sua casa, até o gato, o animal da nossa casa, se ele não tiver unidade com a gente tem que, às vezes, corrigir ele. Nosso gato sai e a gente fica, às vezes, preocupado. Mas quando está todo mundo juntinho ali, fica todo mundo tranquilo. Na igreja, tem que existir a unidade. E unidade é um dos valores do nosso ministério. E nós estamos caminhando nisso. E nós vamos avançar. Amém? E eu creio que quando a gente fala sobre... Eu vou fazer só uma brincadeira. Eu não sei contar piada, mas... História. Mas quando a gente pensa em unidade, a gente pensa logo um saco de batata, né? Bem grande. E é interessante que um saco de batata, ele tem várias batatas, pequenas e grandes, mas quando a gente faz um purê, fica uma delícia, né? E a gente não se preocupa qual o tamanho, aquela batata, principalmente aquelas que tem umas coisinhas pretinhas, né? Então a gente não se preocupa com isso, a gente se preocupa com o purê bem gostoso, né? Que nunca mais a senhora fez, depois a senhora faz, tá bom? Amém? Então abre aí tua Bíblia, nós vamos caminhar aí. Amém? Versículo 3. No versículo 1 do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios. Os Coríntios, como você sabe, era uma igreja onde os dons fluíam, porém é uma igreja carnal, porque eles... É estranho dizer que fluía nos dons, mas ao mesmo tempo era carnal, porque eles não andavam no amor, né? Eles
andavam nos dons, manifestações, eram fortes em fazer, eram cheios de ímpetos, mas às vezes na atitude do amor, eles pecavam nisso. E Paulo escrevendo a eles no versículo 1, diz assim: agora, irmãos, a minha versão é NVT, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos por caminhos errados e levados a adorar outros ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoe Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Se uma pessoa, por mais que, sei lá, qualquer outra que ele peque, se ele disser obrigados, Jesus é o Senhor, ele está falando uma verdade absoluta. Jesus é o Senhor. Diga comigo, diga Jesus. Jesus é o Senhor. E lá em Mateus 9:39, não precisa você abrir, Jesus fala assim: não o proíbam, disse Jesus, ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Então quem faz milagre ao Senhor não vai reclamar de Jesus, porque Jesus curou. Lá em João 13:3, não precisa você também abrir, é só algumas referências. Vocês me chamam mestre, Jesus disse, e sou Senhor. E tem razão, porque eu sou. E em 1 Coríntios 8:6, Paulo diz: para nós, porém, há somente um Deus, vírgula, o Pai, fechou a vírgula para dizer que é o Pai, que é Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, diga um Senhor, diga Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Tudo foi criado por Deus através de Jesus Cristo. E é Jesus que nos dá a vida. Então, quando a gente faz essa comparação de que Jesus, os dons espirituais, é Jesus quem dá, a gente está dizendo que Jesus que é o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor. Quando a gente diz Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Senhor, quantas vezes a gente não fala isso? Quando a gente fala isso, a gente está declarando e afirmando algo que o próprio Jesus disse que isso é saudável. Mas quando a gente faz isso, a gente também tem uma responsabilidade daquilo que quando Jesus disse. Lá na frente vocês vão entender mais. No versículo 4, eu queria que você acompanhasse comigo, só olhando. E diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais. Diga, existem tipos diferentes de dons espirituais. Você sabia que existem dons espirituais diferentes? Não só existe o de orar em línguas aqui, quando alguém ora em língua, né? Ou então alguém dá um pulo, né? Às vezes alguns caem. Então não só existe esse tipo de manifestação ou dons espirituais. Na verdade, esses são manifestações. No versículo 6, Deus trabalha de maneira diferente. Olha que revelação. Deus não trabalha igual, né? A pessoa, se Deus fizesse a mesma coisa que fez com Moisés, ou fizesse com Abraão, por exemplo, né? Livem, Rebeca, pegue suas coisas, venda sua casa e vão para o meio da rua que eu vou mostrar um lugar que eu tenho para vocês. Deus não trabalha igual com todo mundo. Aí a Rebeca não gostou. Deus não trabalha da forma em mim, na forma, permita-me falar, de Mateus ou na forma de Carlos. Deus trabalha diferente na vida de cada um. Isso é um grande alívio. Diga, ufa. Porque Deus não tem que trabalhar igual na vida de ninguém. Ele pode, mas ele quer fazer diferente. Vírgula, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Olha que maravilha. Então, se que agora eu não era mais, eu era tímido, agora eu não sou mais. Né? Então, se eu tenho uma forma de agir, ou um proceder diante de Deus, ou diante das pessoas, esse é meu jeito de falar. Da mesma forma, irmão, eu vou falar isso sim, tá minha esposa aí. Da mesma forma que eu sou aqui na igreja, eu sou lá em casa. Tá certo? Só que eu não fico de mangas compridas o dia todo, né, Dani? Porque eu não vou falar com Dani, a paz, Dani, tudo bem? Então eu tenho uma forma de falar, Dani tem uma forma totalmente diferente de mim. Dani é diferente. Os nossos filhos, às vezes, parecem conosco, né? Tem umas coisas que eu gosto de comer como Carlos gosta, mas nem por isso eu sou igual a Carlos, né? Mas, né, Carlos? Porque eu estou comendo menos que o senhor. Mas eu e Carlos gostamos de um mocotó, uma buchada gostosa, né?
Eita, aquela tripa enroladinha. Só não como o sangue, mas a tripa, se você quiser convidar, tá aí a dica. Um mocotózinho gostoso, com a tripa enrolada e com pouco sal, tá bom? Então, só para a gente descontrair. Então, Deus trabalha diferente. E no versículo 7, nós vamos decorrer durante todo o capítulo. No versículo 7 diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, a manifestação do Espírito que vem sobre mim, ela precisa abençoar todos. Ela precisa abençoar o departamento que eu estou fazendo parte. Desculpa. Ela precisa abençoar a minha esposa ou uma pessoa. Então, quando Deus vem sobre uma manifestação em um culto ou qualquer outra coisa, é para o benefício da igreja, de algo que está acontecendo ali. O versículo 8, o Espírito, esse o Espírito é maiúsculo, significa que é o Espírito de Deus, não é você, o seu Espírito. O Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, que é difícil uma pessoa dar um conselho sábio. Não é fácil dar um conselho a uma pessoa, mas quando você se deixa ser guiado pelo Espírito, né, a gente já aconselhou algumas pessoas, eu e Dani, e às vezes eu fico esperando o momento certo, Senhor, misericórdia, o que é isso que está acontecendo dentro de mim? Às vezes eu não sei o que dizer, e eu escuto a pessoa, aí às vezes as pessoas choram, eu digo, meu Deus do céu, aí eu digo, Senhor, me tranquilizo, aí de repente vem algo, vem assim de Deus e fala isso. Aí quando eu entro, aí a gente é como se fosse um labirinto, começa a entrar e a pessoa começa a desabafar, e sai ali a pessoa sorrindo. Então, isso é uma das manifestações do Espírito. Continuando o 8. A outro, não é a mesma pessoa, ou pode ser a pessoa ter várias manifestações, mas isso, o Paulo está falando, vai haver várias manifestações do Espírito, várias pessoas para o benefício da igreja. Outro Espírito, do versículo 8. O mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. O que é uma mensagem de conhecimento? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito são duas coisas que está fixo, né? Que pelo menos um desses três tem que estar quem tem um chamado profeta. Então, se você tem um chamado profeta, né, a discernimento de Espírito, o que é discernir? A palavra já está dizendo, é discernir o Espírito. Então, às vezes, alguém tem alguma ação, ou às vezes o profeta vê algo, e a palavra de conhecimento é o que está acontecendo agora, ou que já aconteceu sobre a vida de alguém. E uma manifestação do Espírito dessa, ela nunca vem para envergonhar ninguém. Tá bom? Olha para o teu irmão e diga, o Espírito de Deus não vai te envergonhar. Quem envergonha é o diabo, tá certo? O Espírito de Deus não te envergonha. Agora, o Espírito de Deus pode te alertar de alguma coisa presente ou que aconteceu. Agora, palavra de sabedoria é o que vai acontecer. Tá bom? Ela parece muito com uma profecia, mas não, ela não é. Isso aí são cenas para o outro capítulo, porque não é nem nosso assunto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar um tema para essa ministração, é unidade, tá bom? Versículo 9. Há um mesmo Espírito dá grande fé, o outro, um único Espírito, concede o dom de curar. A um, ele dá o poder de realizar milagres, ao outro, a capacidade de profetizar, ao outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito ou de outro Espírito, olha que interessante, do Espírito maiúsculo e do ou Espírito minúsculo, ou um Espírito maligno, ou um Espírito de alguém, ou alguém quer falar, eu quero... Tem gente que acontece isso, a gente não pode julgar. Né? Um mover, a pessoa se empolga, vai na emoção, eu quero dar uma palavra. Aí dá e você fica, rapaz, Deus falou comigo que isso aí não é de Deus. Né? Então isso é discernimento de Espírito. Vocês estão entendendo? Tá? Estou assustando ninguém não, né, com essas palavras. Mas isso é uma verdade, amém? Isso nos traz entendimento. A outro ainda a capacidade de discernir, né? Enquanto a outro de capacidade de interpretar o que está sendo dito. No versículo 11, tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Eu achei interessante essa versão
NVT, que ele diz assim: o que deseja a cada um. Então, o Espírito de Deus deseja em um culto. Eu posso estar falando aqui, estou falando em português, arranho um pouquinho em inglês, mas eu falo em português, mas de repente, tem alguma palavra, fala de vocês, que eu não consegui falar, mas a forma como eu falo, Deus pega ali e faz com que essa palavra transforme o coração de cada um. E eu quero entrar nessa parte, essa foi uma introdução da minha ministração, porque eu quero que você entenda que quando a gente diz que Jesus Cristo é o Senhor, ninguém está falando isso por um espírito maligno. E realmente quem faz isso está sendo guiado pelo Espírito. Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria que você repetisse isso. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, Deus, Ele tem uma forma que Ele quer que a igreja ande, e é em unidade. A Bíblia diz que quando há unidade, Deus ordena a bênção. No versículo 12, ele vai comparar essa questão da vontade que Deus tem para a igreja, a forma, a suprema forma dele, a soberania forma dele. Eu não sei nem como falar uma palavra tão grande para descrever a sabedoria da forma como ele quer distribuir a manifestação do Espírito para cada pessoa. Mas no versículo 12, ele vai comparando assim. Vou falar com minhas palavras só para dar uma introdução. Se eu tenho, falando de mim, se eu tenho uma forma que Deus sempre me manifesta a vontade dele para abençoar o povo, eu não vou poder pegar isso e se só esconder para mim. Ou eu só fazer isso que eu sou chamado para fazer. Ou então eu só fazer isso que eu acho na igreja que eu devo fazer. Eu tenho algumas habilidades. Vou dizer assim, eu tenho 46 anos, nasci num lar evangélico, né? Não quero dizer que isso é melhor do que ninguém. Tive minha conversão com Cristo. Aos 11 anos, entendi que eu precisava confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fiz isso. Lembro numa igreja presbiteriana. Me batizei por aspersão. Entendi que a maneira que eu deveria ter batizado foi por imersão. Me batizei por imersão. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu tenho algumas habilidades naturais. Você tocar um pouco, arranho cantando. Não quero mais cantar. Graças a Deus está levantando Rebeca, Lívia, Patrício, Lorena, Adiele, Raquel, né? Entre outras pessoas que estão aqui escondidinhas, que ninguém fala, que canta. Se eu souber, eu vou lhe chamar. Tá bom? Mas, irmãos, eu tenho algumas habilidades e eu não quero me prender às habilidades que eu tenho. Eu sei tocar, eu vou ficar só eu tocando. Ou então, quando me chamar para um lugar, aí diz assim, chama o pastor para uma reunião, aí eu vou só tocar. Deus me chamou além disso. Não é que isso é pequeno, mas me chamou para a palavra, para eu dar um conselho. Às vezes a gente nota, irmãos, que às vezes uma ovelha, né, um membro que está sobre a nossa a autoridade ou só nossa responsabilidade espiritual, às vezes só quer estar junto com a gente, para ali conversando, tendo aquele conselho, e isso é saudável. Se você prestar atenção, um pastor natural nem toda hora fica passando uma mão na cabeça de uma ovelha. Já pensou? 100 ovelhas, ele toda hora, chega minha filha, aí vem agora, chega minha filha agora, chega meu filho, vai fazer isso, aí as outras, ele não faz isso. Tem ovelhas mais sábias, que eles sabem caminhar, tem ovelhas que eles fazem barulho, o pastor, ele puxa, ele faz ali. Tem outras que só vão atrás de outras. Não é verdade? Tem umas que tem aquela, a gente chama de espírito de liderança, né? Tem umas ovelhas que vão. Mas eu quero que você entenda, com essa brincadeira que eu estou falando, essa analogia, é que o que Deus chamou você e a manifestação do Espírito sobre ela pode influenciar outras para o caminho certo. E você não vai só se prender a tocar. Você não vai só se prender ao paninho, né? A água, né irmã Dorinha? Ficar só preso a isso, né? Vir para o púlpito, às vezes, numa escala, dirigir, romper a sua timidez, ficar no departamento infantil, fazer a faxina na igreja. Eu faço a faxina, né? Vou fazer como o pastor de Paulo Afonso, que eu gosto muito do jeito dele. Ele fez, alô, né? Vou fazer, ei, para não fazer igual, tá bom? Seu pastor faz faxina na igreja. Amém? Eu não estou falando isso para me exaltar. É bom, irmãos, é muito bom, né? E quando eu estou fazendo a faxina lá em casa no banheiro, aí eu digo que Deus falou comigo. Mas
Voltando para o texto, vai lá no versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece com a relação à igreja, ou relação a Cristo. Tá bom? O versículo 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são os livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos receberam o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então aqui na igreja, quando estamos diante do Senhor, levantando as mãos, eu sei que Deus é muito organizado. Jesus, ele deixou a igreja organizada. Ele deixou um pastor, ele deixou o evangelista, ele deixou o profeta, mestre, apóstolo, para a edificação do corpo de Cristo. É muito organizado, né? Se você igreja e qualquer outra igreja evangélica, eu não estou só dizendo a nossa, mas como a gente está no verbo, nós temos o louvor, nós temos uma liturgia, nós temos um microfone para que você ouça melhor. Mas quando você fecha os olhos, irmão, levanta as mãos, diante de Deus não existe pastor, não existe profeta, não existe você que está sentado. Todos nós somos filhos de Deus. E Paulo vai fazendo isso, né? Do versículo 14, diz assim: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes. Diga o corpo, diga com vigor, tá bom? Tá todo mundo acordado e estamos experimentando o poder. Diga o corpo não é feito de uma só parte. Diga mais de várias. Que coisa interessante. Se a gente desse um ponto final aqui, fechasse a Bíblia e fôssemos para casa, estava tudo explicado. Que eu não sou uma coisa só, ou que todo mundo tem que ser igual a mim, ou que a igreja toda tem que ser profeta, ou que toda a igreja tem que ter um pastor, ou que todo mundo tem que estar no púlpito, ou que todo mundo, porque você se dá muito bem no departamento infantil, todo mundo tem que vir para o departamento infantil, todo mundo tem que fazer a limpeza. Não é assim. Mas se você pode, irmão, se você tem uma habilidade, ou até mesmo pode ajudar, se você não sabe fazer uma limpeza na igreja, ajuda quem sabe. Traz um balde, irmão, varre, eu não sei varrer. Pega o balde com água, aí pega o balde com água. Ah, irmão, eu não sei tirar as cadeiras, como é que faz? É assim. Eu não sei como é que age nesse departamento. Tem pessoas que podem lhe instruir. E nós temos levantado, né, pessoas que estão nos auxiliando nos departamentos. Tem pessoas, por exemplo, vou falar só um exemplo, o caso de Alusca, levantamos a Alusca como uma secretária para que ela possa estar nos auxiliando no departamento infantil. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Ao pensasse, se Dani dissesse, eu não sei tocar, eu não vou ser mais esposa minha, né? Porque ela não sabe tocar, ela tem que tocar porque não existe. É verdade? Então, se você não sabe pregar, tem vontade, mas aquilo Deus não lhe chamou para o púlpito, chamou para fazer outra coisa, vai evangelizar onde você tem a oportunidade. Não fique esperando o púlpito. Eu fiz um cálculo, eu queria até falar isso uma vez, que eu ia ministrar, e na semana retrasada, eu acho que deu uma crise de sinusite, eu fiquei sem voz mesmo, não pude, né? E Dani ministrou no meu lugar, e na verdade a gente trocou. E eu disse, Dani, eu estou com uma ministração pronta, que é essa que eu estou falando, e Dani disse, eu vou ministrar. Eu disse, não, vou deixar não, vou guardar para eu ministrar, né? Claro, eu queria pegar uma ministração. Mas eu fiz um cálculo que eu não me lembro, ou era 48 mil, ou era 43 mil minutos um mês tem. Né? Eu multipliquei 60 minutos vezes 24 e vezes 30, aí deu um valor bem alto. E eu disse, Dani, a nossa vida ministerial, ela não está ligada ao púlpito sempre. Eu não fico 100% aqui no púlpito. Olha só, eu vim para o púlpito, era 7h40, já se foram 24 minutos. Já eu acabo minha ministração. O cronômetro está dizendo aqui 15 minutos somente. Então veja, eu passo menos de 60 minutos no púlpito. Então a minha vida ela não se resume no púlpito, ela está se resumindo em outras coisas. Então se eu ficar toda hora dizendo, porque eu não estou nesse departamento, então eu não sou do departamento.
Então, se eu não sou profeta, se eu não profetizo, eu vou ficar triste. Não sou. Ou então eu deveria ser, mas não sou. Eu deveria estar no púlpito. E Deus está te chamando para uma outra coisa, que às vezes é um suporte para algo. Não é verdade? Eu já vi falar que, eu não sei se isso é verdade, se o nosso médico veterinário está ali, né, ele conhece de cacho de animal, mas uma unha ou o dedo midinho do pé for retirado, você perde o equilíbrio. É verdade isso? Já disseram isso? Se eu tirar um dedo da minha mão, eu não consigo pegar o celular, né? Ó, é horrível. Né? Se eu tirasse o dedão. Então, ou tem pessoas que têm 6 dedos. Tem alguém que tem 6 dedos na mão aqui? Tem não, né? Mas meu pai tinha no pé 6 dedos. Então, é estranho, né? Porque, ou então se eu tivesse um olho, né? Como o Paulo está falando, né? Porque, já pensou, se eu tivesse um olho na mão, era horrível, né? Coisa da nova era, eu tinha tanto medo disso quando era criança. Então, Deus nos fez de uma forma tão perfeita, né? A unha, os dedos, né? E quando Paulo vem falando aqui, ó, no versículo 16, e se a orelha disser, não sou parte do corpo, porque não sou um... Eu estou falando com a pessoa com o olho aqui, né? Horrível. No versículo 18, mas o nosso corpo tem muitas partes, diga, tem muitas partes. E Deus colocou cada um delas aonde Ele quis. Olha só. Então Deus, o arquiteto e o organizador da igreja. Amém? E eu queria vacinar você. Que você tivesse muito cuidado. Não queria nem olhar. Eu sei que não tem rixa com ninguém aqui, graças a Deus. Mas não fica chateado, irmãos. Quando às vezes a gente coloca você em algum determinado lugar para você fazer algo. Não fica chateado. Tá certo? Não fica. Eu sei que... Quem já viajou daqui de avião? Você obedece. Você já discutiu com a aeromoça? Deixa eu contar uma história. Uma vez eu vim da Angola, passei quase 15 dias na Angola, longe da minha mulher. Lugar de pressão. Quem já foi para Angola aqui? Na África. Lugar de pressão. Pressão. Quando anoitecia, vinha uma angústia, um medo. Só vou. Estou com medo de quê? Não é uma solidão. Vinha uma depressão mesmo. Né? E o dia que eu fui embora, eu fiquei tão feliz. Ai, meu Deus, eu ficava feliz porque eu sabia que ia atravessar o oceano durante 8 horas. 8 horas e meia atravessando o oceano. Não é brincadeira. Eu abria a janela durante o dia. Aí, eita, era tão bonito o mar. E quando eu me lembrava que não... 8 horas, não sei nem explicar, mas 8 horas. E quando eu entrei no voo, eu tirando foto do avião, o avião com 4 compartimentos. Aí tirei foto e lá ao fundo, assim, tinha uma aeromoça. Tirei e tal. Aí ela veio até mim e disse, por que você está tirando foto? Eu disse, não, eu estou tirando foto do avião. Mas tem eu aí. Me mostra a foto. Aí eu doido para vir embora. Ou você não faria a mesma coisa, não? Aí mostrei. Ela disse, apague. Tem minha imagem. Eu não quero que mostre. Eu só apaguei na hora aqui, ó. Doido para vir embora. Né? Então, veja, quando a gente tem algo, ou receio, ou a gente quer chegar em algo, um objetivo, a gente obedece, arrisca todas as orientações. E eu vou dizer, na igreja, irmão, não é diferente. Eu não sou o dono da sua vida. Diga, o pastor não é dono da sua vida. Eita, foi diminuindo. Eu vou falar de olho fechado. Vou beber água, aí você fala. Diga, o pastor não é dono da sua vida. Obrigado. Diga, o pastor não é dono da minha vida. Mas, irmãos, no corpo de Cristo, na organização de um culto, é necessário que você se deixe ser relocado. Sabe, eu estava ouvindo o pastor Amaury falando hoje sobre essa questão. Foram conselhos para a liderança, né? Foi precioso demais. E uma das frases que ele falou uma coisa que não tinha nada a ver. A minha mente se focou para outra coisa totalmente diferente. Que Deus queria pegar aquilo e construir algo no meu espírito. Quem sabe jogar xadrez aqui? Vamos jogar uma partida, pra gente. E tem no xadrez, para você que não conhece, tem peças diferentes da dama. A dama, você vai uma casinha, né? Aí se esqueceu, perde e o seu objetivo você só cresce quando chega lá no final. Perdão. Você só cresce quando você chega lá no final. Mas no xadrez tem várias peças
que ela trabalha de várias maneiras. Por exemplo, tem o bispo que ele só anda na diagonal. Eu acho que deve ser o profeta, que ele só anda assim, ao contrário, né? E tem um que eu considero como apóstolo, que ele só vai assim, fazendo um L, né? Que é o cavalo. Aí tem o peão, tem outro qual? A rainha, que ela anda para onde ela quiser, o rei. A torre é só nas laterais, ou nas... Isso. Então, e ele falando, e veio na minha mente essa imagem, ficou na minha imagem a manhã todinha. Eu disse, meu Deus. E Deus disse, pega essa frase e fala. Então eu vou falar. Às vezes, irmãos, estamos jogando xadrez. O objetivo do xadrez é o checkmate. Sabe o que é o checkmate? É uma jogada rápida, sem perder peças. Ou então fazer algo que encurrale o rei ou a rainha. Agora eu me perdi, né? Então, quem está jogando, ele é um jogo altamente estratégico, de paciência. Você precisa ter cautela. Cautela no que você está fazendo, porque uma jogada errada ou um deslocamento de uma peça, ela vai estragar toda a sua estratégia, ou você vai perder o jogo, ou vai perder peça. Então imagine, não estou jogando na cara de ninguém, para Deus, estamos aqui em família, amém? Você me considera a gente como família? Então, em um jogo de xadrez, eu comparei a uma igreja. Então, se você está, olha a responsabilidade de relocar algumas peças para dar o checkmate. O checkmate não é matar ninguém, mas é fazer com que o jogo seja ganho e todos nós venhamos ser alegres, né? Venham ganhar alegria. Mas tem peças que elas podem ser relocadas em L, como o cavalo, o bispo na diagonal. Aí às vezes você está jogando, aí diz, irmão, eu preciso de você que você faça isso e isso. Diz que você só dê um passo num ponto, o peão. Então tem peças que são colocadas e a grande responsabilidade de quem está jogando. Então fica tranquilo, irmão, relaxa. Como eu disse no avião, a gente não obedece tudo, bota o cinto. Eu mesmo só viajo de cinto. Depois de uma turbulência que eu tive, que eu quase voo a cabeça no teto, só ando com o cinto no avião. Então, obedece, né, aos sinais que é dado. Bota o cinto, né, bota a máscara, não pode filmar, não sei o quê. Aí você obedece tudo e o coração fica... Quando o bicho levanta, você, ai meu Deus, fica doido que ele desce. Quando desce, eita, eu devia ter aproveitado. Então aproveita, tá tão tranquilo, irmão. Deixa Deus usar a nossa vida, não para conduzir a sua, mas para relocar algumas peças para você crescer. Amém? O intuito dessa igreja, do relocar, que eu digo é colocar, ou levantar, puxar você, é para que você mesmo cresça. Amém? Você crescendo, o pai, ele ficar feliz, cresce. É Isaac, ele vai começar como jovem aprendiz lá onde eu trabalho. Aí lá no trabalho estão almejando meu filho entrar, porque ele tem algumas coisas que faz mais rápido do que eu faço. Olha só. E eu não fico triste, eu fico alegre. Estou doido que ele entre mesmo. Eu já disse a ele que a metade do dinheiro é meu. E foi eu que indiquei, viu? Amém, irmão? Só uma brincadeira, amém? Idade. Você me ama ainda? No versículo 19, o corpo deixará de ser corpo se tiver apenas uma parte. Pensou um olho todinho, se eu tivesse uma cabeça bem grandona e só os pés e os braços. Fica horrível, pense. Eu já tenho um pouco a cabeça grande, né? Mas uma cabeça bem grandona sem corpo, horrível. Versículo 20. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Diga, um só corpo. Versículo 21. O olho não pode deixar a mão dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Já pensou nossos olhos sem o dedo para coçar? Ó, né? Tirar a remela dos olhos, como diz o outro. E os pés ajudam a cabeça a ir para qualquer outro lugar. Né? Eu quero ir para... A gente pensa, nosso corpo obedece. É uma mecânica perfeita. Não é verdade? Outra coisa que eu acho fabulosa é a gente estar com o olho fechado e a questão do espaço, a mão colocar do dedo na ponta. Né? Eu fiz uma memória aqui fotográfica. Ó, eu olhei para a ponta, fecho os olhos, baixo meu braço e coloco aqui a ponta sem ver. Ó.
Perfeito isso que Deus fez. Só um instante. Versículo 22. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem, diga parecem, mais frágeis são as mais necessárias. Versículo 23. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção, que não precisa dizer ao caso, né? Você já imaginou aí partes íntimas, o olho, né? A mucosa do nariz, alguma coisa, o dente, a língua. Deus estruturou o corpo, isso é o 24, de maneira a conceder mais honra e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso se faz que haja harmonia, diga harmonia, entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Olha que interessante, verdade? Quem lava a outra mão é a mão, verdade? Quem lava o cabelo é a mão. Né? Os homens que não lavam os pés só passam o pé assim no outro, né? Eu vi um pastor ministrando, ele disse que homem lava tal, aí lava só até aqui, né? Até o joelho. Os pés só faz assim, né? Pronto. Mas nós temos homens aqui limpos, amém? Cheirosos, que mulheres ficam satisfeitas com eles. Tu fica, né, Dana? Comigo? O 25, o 26. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Então, eu já tive... Quem já teve aqui unha encravada? Quem já teve? É horrível, horrível. A pior coisa, você anda assim. Aí quando alguém vem lhe abraçar, não, você perde até um abraço numa pessoa. Eu só andava assim, né? Eu tive uma unha encravada, depois ela encravou de novo. Foi horrível, eu só andava assim. Né? Aí uma vez eu com o Isaac, puf, pisou no pé, aí o sangue saiu de novo, aí começava o processo de cicatrização. Então eu deixava de ser honrado em algumas coisas, porque eu precisava cuidar do meu pé. Sem o meu dedo, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia correr. Mesmo assim é na igreja. Não fique pensando. Isso é uma mentira do diabo. Veio agora fresquinho ao meu coração. Isso é mentira do diabo, que às vezes a dificuldade que você vê, a igreja não está vendo, o pastor Dani, as lideranças não estão vendo. Isso é mentira do diabo. Nós tentamos ajudar você. Se a gente não chega até você, a gente ora. Amém? E se a gente não está chegando, ora para que Deus abra o entendimento da gente, o olho, para que a gente chegue até você no tempo certo. Amém? O versículo 29. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Pensou, se todo mundo fosse aqui pastor, nessa igreja, não teria ninguém de departamento infantil. Não teria ninguém para fazer o louvor. Só tem pastor. Aí todo mundo vinha de gravata, terno. Ou então, se fosse só profeta, em vez de eu vou falar com Carlos, saudar Carlos com a paz. Pronto, essa é uma guerra aqui dentro da igreja. Só profeta, né? Ou então só apóstolo, não ficar ninguém na igreja, porque todo mundo ia sair para abrir igreja. E evangelista não ia ter ninguém no culto, mas Deus estabeleceu a igreja dessa forma. E eu quero que você abra, por favor, só para a gente dar um pulinho lá, em Efésios capítulo 4. Chegando ao fim da minha ministração, fica tranquilo. Vai terminar tudo no horário. Somos uma igreja organizada, mas a gente deixa o Espírito fluir. Amém? Amém? Tem lugar que você vai comer no restaurante, que você come, aí toma um suco gostoso, no final ainda tem aquela sobremesa. Aí o garçom diz, você quer mais alguma coisa? Né? Aí a gente quer. Então, na versão NVT, Efésios 11, versículo 5, diz assim: Ele designou, ele quem? Jesus designou. Não foi o presidente da nação, não foi o presidente da igreja, não foi o presidente do nosso ministério. Foi Deus que estabeleceu. Alguns para apóstolos, não foram todos. Outros para profetas. Outros para evangelistas.
outros para pastores e mestres. Ano passado, nós fizemos uma série aqui dos 5 dons ministeriais. Vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube e procura assistir para que você entenda com mais clareza a definição de cada um, o que cada um faz, as suas características, por que existe e para que serve. E o versículo 12, ele diz assim: eles quem? Não as pessoas, mas os dons. Os dons são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. No 13, até que todos alcancemos a unidade que há a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçam, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quem já chegou a essa medida da estatura de Cristo? Ninguém. E Paulo, ele também fala aqui em Efésios isso. Agora vamos voltar lá para o texto que a gente está e a gente vai encerrar. E o versículo 30. Todos temos o dom de curar? Ele está perguntando. Alguém tem o dom de curar? Quem não tem o dom de curar, que já percebe que não tem? Alguém aqui, não precisa levantar a mão. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Nem todo mundo tem essa capacidade, porque foi estabelecido para alguns. E juntos nós formamos o corpo de Cristo. O versículo 31, eu quero encerrar com isso. E eu sei que Deus falou ao seu coração, eu sei que Deus falou com o meu. Meditei nessa palavra alguns dias, orei em relação a isso. O meu desejo é que você entenda o que é falado. Estava meditando ontem, acordei hoje e Deus foi trazendo algumas revelações. Fui para a reunião, como eu disse, Deus trouxe outras. Hoje à tarde eu disse: Senhor, eu vou falar isso. Diz, fala dessa forma. Mas no versículo 31 diz assim: portanto, diga desejem intensamente. Sabe como é desejar intensamente? Eu acho que o bebezinho mais novo aqui deve ser o de Raquel, né? Desejar intensamente, eu lembro de Isaac e Radassa, quando queria mamar no peito de Dani, o leite, e eles iam numa agonia tão grande, chorava, e quando estava, aí chorava e tomava o leite, aí ficava tomando o leite com o maior desejo, intensamente. Não é assim: eu quero a palavra de Deus, eu desejo tanto o Senhor, intensamente, Pai, eu quero a tua vontade, eu só saio, Pai, eu só faço quando você me direcionar da maneira certa. Então você tem que estar desejando intensamente. O quê? Os dons mais úteis. Olha que interessante. Quais são os dons mais úteis? Eu poderia jogar essa pergunta para você. Porque existe o dom de curar, interpretar línguas, o apóstolo, o profeta, o evangelista. Eu mais importante, eu sou profeta, eu profetizo na igreja, é o dom mais importante, porque senão as pessoas não recebem. Eu tenho o dom de mestre. Não é isso. Sabe qual é o dom mais importante, como ele está dizendo aqui? É o que é útil para o momento. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e diga: o melhor dom é aquele que está sendo necessário no momento. Amém? Então esse é o dom necessário. Então, se eu estou pregando aqui, eu posso estar ensinando. Eu gosto de ensinar, apesar que pode ser que não seja meu chamado, ainda não tenho revelação para isso, assim, entendimento, chegando profundo nisso, sei de outro, que sou pastor. Mas eu posso estar aqui ensinando, eu sei que todo pastor ele também ensina, mas não é meu forte. Mas eu sei que às vezes é necessário pregar ali, às vezes é necessário profetizar, às vezes é necessário uma variações de língua, às vezes, como foi hoje, como Deus já usou outras pessoas, às vezes é necessário profetizar para a igreja, para que a igreja seja edificada. Porque o intuito é a igreja ser edificada. Não é o meu parecer. Não é isso. E Paulo finaliza esse capítulo 12 tremendo, que isso aqui já me deu
né, uma substância, já me deu um sinal, um toque para eu fazer minha próxima ministração, já que o tema que nós estamos seguindo esse ano de 2023 é unidade e amor. Falamos sobre a unidade, que Deus vê a sua diferença, diferentes quando estamos juntos, estamos unidos. E Paulo diz assim: agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Que demais? Os dons espirituais. Deus não está interessado o quanto você faz as manifestações do Espírito. Deus está preocupado. E Deus está interessado em você, em que você exerça o amor. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver que Paulo vai começar a falar sobre Coríntios 13, que é onde ele fala sobre o amor. O amor é, e ele vai explicando. Amém? Isso aí vai ser a segunda parte da ministração. Queria só dizer uma frase para você, para encerrar. Queria que você ficasse de pé. Queria que o louvor viesse aqui. Amém? Tem uma frase que surgiu no meu coração, que eu nem escrevi ela, né? Que a gente não precisa estar preocupado, porque quando a gente fala em unidade, eu sei que isso vem para mim. Quando falo em unidade, aí eu lembro, mas aquele irmão tem defeito, e eu vou ter que me misturar com ele. Mas eu tenho esse defeito, e o irmão vai vir aquele defeito. Isso é normal. Unidos, nós somos, quando a gente está junto, é onde a gente se torna unidos, independente do defeito que você tem. Unidos, a gente vai se aperfeiçoar, irmãos. Amém?